sou a professora Cida e nós vamos considerar agora a resolução da prova de redação da Unesp. Desde já espero que você tenha saído muito bem na prova de redação. Não foi um tema difícil, foi um tema relativamente surpreendente, porque nós imaginamos que a Unesp fosse pegar alguma coisa desse ano, especificamente, mas ela voltou 5 anos atrás para falar de uma questão que, claro, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com mobilização urbana, mas vamos considerar aqui, e eu espero, como eu disse, que você tenha conseguido aproveitar o conteúdo dos textos oferecidos como base, para que você possa ter feito uma boa redação, tá bom? Então vamos considerar o tema foi o seguinte: o carro será um novo cigarro? Será que o carro vai começar a ser visto no futuro como algo execrável, como algo inconveniente, como algo antiecológico, que diz respeito ao meio ambiente? Vamos dar uma olhadinha nos textos que a Unesp ofereceu para você fazer a sua prova. Vamos lá. O primeiro texto: o mundo enriqueceu-se com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado de grossos tubos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugindo é mais belo do que a vitória da Samotrácia. Quem escreveu esse texto foi o Marinetti, o futurista. Inclusive, o nome do manifesto em que ele escreveu sobre o carro, sobre a beleza do carro, foi chamado de Manifesto Futurista, escrito no começo do século passado. E o Marinetti aqui se mostrava encantado com o carro, né? A beleza da velocidade, e ele dizia, né, que o rugido, o barulho provocado pelo carro, era mais bonito do que uma escultura grega muito famosa, do período helenístico, que se encontra no acervo do Museu do Louvre. Então, ele diz que o barulho do carro, o rugido do carro, era mais bonito do que a escultura chamada Vitória da Samotrácia. Então, realmente uma empolgação muito grande no começo do século passado com o carro, o advento do carro. Mas temos mais, temos o Drummond. Aqui no poema Cota Zero, ele diz: stop, a vida parou ou foi o automóvel? Muito interessante essa abordagem, foi em 1930 e não havia esse congestionamento todo que se vê hoje, não havia esse problema tão grave de emissão de gases poluentes, né, o problema do qual o carro faz parte, né? E então o Drummond já pensou em alguma coisa assim, sabe? Será que o carro paralisaria o homem paralisaria o carro, ambos seriam paralisados? Então, muito interessante esse poema do mundo, tão curtinho, mas tão eloquente. No 3, nós vamos observar uma imagem, um quadrinho, na verdade, do cartunista André Dahmer. O André Dahmer aqui, ele fala da atualidade mesmo, foi em 2016, mais perto, e ele, de alguma maneira, o que ele quer dizer é que realmente o número excessivo de carros, o que a gente já vê, né, nas grandes cidades, nas grandes capitais, causaria um congestionamento tamanho, e as pessoas que tivessem carros seriam as pessoas que teriam alto poder aquisitivo, e esse congestionamento de carro, esse excesso de veículos automotivos acabaria empurrando as pessoas que não teriam carro, que seria a maioria, para debaixo da terra, no caso, usando os trens do metrô, por exemplo, que passam muitas vezes, a maioria, né, por baixo da terra. E aí ele ainda tem uma legenda em que ele deixa claro o que ele quer dizer. A superfície era quase toda ocupada por carros, pedestres só podiam circular por debaixo da terra. Então, a gente já está vendo alguma coisa parecida hoje. As pessoas gostam do carro, o brasileiro, em especial, é apaixonado por carro, nós temos a cultura do carro. É claro que o pretexto, nós que vivemos nas grandes cidades, temos um bom pretexto, que é a questão da falta de transportes adequados, transportes coletivos em número que possa transportar as pessoas de maneira saudável, porque é muito apertado e às vezes sem ar-condicionado funcionando, os ônibus também. Então, essa superlotação ou até a precariedade dos transportes coletivos gera no brasileiro uma boa desculpa, oferece ao brasileiro uma boa desculpa para ele conseguir, justificar a posse do carro, o uso constante do carro. Depois do André Dahmer, nós vamos encontrar aqui o último texto, o texto 4, que fala aqui sobre
o prefeito, o arquiteto e ex-prefeito, na verdade, de Curitiba, o Jaime Lerner, que chamou a atenção do mundo, porque ele criou um plano lá em Curitiba de priorização do transporte coletivo. E muita gente, muitos países desenvolvidos copiaram o que o Jaime Lerner fez. Curitiba ficou conhecida no mundo todo como uma cidade modelo mesmo. E ele, o Jaime Lerner, que já tinha uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então arborizou toda a cidade. Ele declarou, em 2014, ele declarou que o carro seria o cigarro do futuro. Vamos ler aqui? Jaime Lerner, arquiteto e ex-prefeito de Curitiba, que priorizou o transporte coletivo na capital paranaense, chamou o carro de cigarro do futuro. Você poderá continuar a usar, mas as pessoas se irritarão por isso, disse ele. Depois de décadas em que o modelo curitibano, que privilegia corredores de ônibus, vem sendo copiado no exterior, e ainda lentamente que ganha adeptos no Brasil, com a adoção de corredores e ciclovias e a discussão de limitar, no plano diretor de São Paulo, a oferta de vagas de garagem. O escritor e empresário australiano Ross Dawson tem opinião parecida de Lerner. Um dia as pessoas vão olhar para trás e se perguntar como era aceitável poluir tanto, da mesma forma como hoje pensamos sobre o tempo em que cigarro era aceito em restaurantes, aviões e lugares fechados. Você vê aqui que o Jaime Lerner teve a sua previsão, né, a previsão que ele fez acerca do carro tornar-se algo execrável, foi corroborada, foi confirmada pelo escritor australiano Ross Dawson, né, que diz que vai chegar um dia em que as pessoas vão abominar o carro da mesma forma como abominam o cigarro. E aí, continuando, o texto fala que nos Estados Unidos o carro perde espaço não apenas como meio de locomoção, mas também como objeto de desejo e expressão de um certo modo de vida. Demografia e economia, além da questão ambiental, fazem com que menos jovens tirem carteira de motorista e cidades invistam em sustentabilidade para atrair moradores. 20% dos jovens americanos entre 20 e 24 anos de idade não têm hoje habilitação. E o mesmo vale para 40% dos americanos de 18 anos. Em ambos os casos, o número de jovens que não dirigem dobrou entre 1983 e 2013. Segundo estudo da Universidade de Michigan. Interessante esse dado, né? Nos Estados Unidos já os jovens, sobretudo, né, que têm uma preocupação em geral maior com o meio ambiente, têm perdido interesse pelo carro, né? Primeiro carro, aos 18 anos, presente, já tira a carteira de habilitação imediatamente, depois de completar a maioridade. No Brasil isso continua, essa cultura, né, de fazer 18 anos e já tirar a carteira de habilitação e já, se possível, ganhar um carro ou então usar o carro dos pais, dos responsáveis, mas isso vem mudando em países desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os jovens têm perdido até o interesse em tirar a carteira de habilitação. Mas a pergunta que a Unesp, fez, a FUVEST é só no ano que vem, parece tão longe, né? Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema que nós já falamos. O carro será o novo cigarro? A pergunta que você deveria ter respondido, preferencialmente no primeiro parágrafo, como nós sempre recomendamos, né? E depois justificar a sua resposta, o seu posicionamento. O bom desse tipo de tema que a Unesp oferece, a Unifesp também, que deixa o candidato à vontade para se posicionar. Se ele tiver uma boa capacidade de argumentação para defender o ponto de vista adotado por ele, sem problema nenhum. Então, você poderia tanto dizer que sim, vai ser o novo cigarro, ou não, bastasse justificar. E aí, nós aqui no nosso comentário de redação mostramos quais eram as possibilidades de você escrever sobre esse assunto. Então, apresentando o assunto no primeiro parágrafo, a pergunta, tentando responder direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente à pergunta feita pela Unesp, se o carro será ou não um novo cigarro, bastaria que você só fizesse isso no primeiro parágrafo, depois você apresentasse argumentos que pudessem ser também do seu próprio repertório e também integrar com os textos oferecidos pela Unesp na coletânea. E você tinha bastantes informações ali que possibilitavam que você conseguisse produzir um texto dissertativo argumentativo. Nós, no nosso comentário, nós fizemos questão de mostrar que o candidato que se posicionasse, por exemplo,
a favor dessa ideia do Jaime Lerner, que concordasse com o Jaime Lerner sobre o cigarro no futuro vir a ser o carro ser o novo cigarro, ele poderia falar que, assim como o cigarro deixou de ser glamouroso, deixou de ser sedutor, associado, na verdade, né? O cigarro, a propaganda associava o cigarro à sedução, ao status. Eu me lembro que eu ainda era muito pequena, mas eu vi uma reportagem numa revista que falava assim, quem fuma, e mostrava assim, as celebridades do Brasil e algumas celebridades internacionais também. Assim, e as pessoas dizendo por que elas fumavam e elas faziam pose. As atrizes de Hollywood usavam aquelas cigarrilhas. Então, o cigarro era associado a glamour, à beleza, à virilidade. Lembram daquela propaganda do Marlboro? Inclusive, o protagonista dessa propaganda da Marlboro morreu de câncer. É uma fatalidade, uma ironia, né? Mas havia realmente uma associação do cigarro a tudo que todo mundo queria ser, sabe? Todo mundo queria ter aquele status de fumar. E era uma enganação, na verdade, porque depois, sabe, com o passar do tempo, a campanha para alertar contra os males do cigarro, né, no Brasil, principalmente, essa campanha ganhou muito espaço e até nos maços de cigarro, tudo, as pessoas começaram a ver que o cigarro, de fato, estava matando muita gente, né? Não só de câncer de pulmão, mas doenças vasculares, né, cardiovasculares, e causando poluição, enfim, tudo de ruim que o cigarro causava na saúde das pessoas, foi muito exposto, de modo que acabou que até os ambientes, assim, como restaurantes e outros cinemas, tal, passaram a proibir que as pessoas fumassem, né? E era normal que as pessoas fumassem nesses ambientes. Eu nunca gostei, porque eu sou alérgica, então eu sempre me incomodei muito com a fumaça de cigarro. E eu gostei muito quando começaram a proibir, né, que cigarro agora só em ambientes livres, né, ao ar livre. Mas tem uma outra questão que era para considerar. Se você, então, achasse que realmente no futuro, por causa, sobretudo, da emissão de poluentes, de combustíveis fósseis, o carro vai passar a ser execrado, vai passar a ser encarado, da mesma forma que hoje se encara o cigarro como algo que faz mal, uma vez que o carro causa também doenças, né? Além de emitir gases poluentes, o carro também provoca sedentarismo, as pessoas ficam muito tempo no carro, para tudo que elas vão fazer, ainda que seja perto, elas usam o carro. E, então, na verdade, os males que o carro pode indiretamente, direto e indiretamente provocar, também são até similares, alguns deles, ao que o cigarro provoca. De modo que, se você fosse corroborar, confirmar a visão do Jaime Lerner, você poderia falar dessa similaridade, dessa semelhança entre carro e cigarro, sempre ressaltando que ambos fazem mal. Sobretudo quando há um excesso de veículos e as pessoas realmente se habituam a usar o carro. É, de fato, nas grandes cidades, uma alternativa mais atraente, não se pode deixar de admitir isso, sobretudo quando tem transportes precários, né? Como é o caso de São Paulo, que não daria conta de transportar todos os passageiros se as pessoas saíssem sem carro. Então, existe esse problema, né? Não se priorizou em São Paulo o que se fez em Curitiba, por exemplo, transporte coletivo de qualidade. Então, realmente, as pessoas continuam preferindo o automóvel. Se você acha que isso vai acontecer no futuro, você, então, devia ter justificado dessa maneira. Agora, se você achasse que nunca vai ser igual, que o carro não vai ser igual ao cigarro, você poderia mostrar que, na verdade, esse vício, essa dependência que o brasileiro tem em relação ao carro é diferente da que ele tem em relação ao cigarro, que tem aqueles que fumam, que é justamente a dependência química, algo muito difícil de se vencer, e também a dependência psíquica, dependência psicológica, emocional. No caso do carro, há uma paixão mesmo, né, que o brasileiro tem. Nós temos a cultura do carro no Brasil. Então, você poderia falar dessa paixão que o brasileiro tem e mostrar que, provavelmente, ele só renunciaria ao carro porque haveria poucas condições. Talvez ficasse muito caro transitar pelas cidades. Hoje já tem rodízio, por exemplo. Daqui a pouco vai ter pedágio para circular nas cidades, como já tem na França. E aí as pessoas vão achar muito caro e poucas pessoas vão conseguir usar o carro. Agora, causar essa abominação, talvez você pudesse optar por achar que não chegaria a ponto de as pessoas ficarem tão
incomodadas com a presença do carro, com o trânsito de carros, com o tráfego de carros. Mas isso só o futuro vai dizer. Em todo caso, você tinha argumentos para falar sim, não e justificar, tá bom? Eu espero que você tenha feito uma boa prova e que você esteja preparado para ingressar já na Unesp no próximo ano. Eu tenho certeza de que você deve ter saído bem na redação.